Paz do Senhor para os irmãos, louvamos a Deus por tudo que Ele nos tem concedido, por tudo aquilo que Ele nos tem dado, pela guarda, a proteção diante dessa situação que o mundo vive, né? Nós estamos debaixo das boas mãos do Senhor. Retomando aqui, hoje estaremos estudando a lição 9, né? Cujo tema é o seguinte: como vencer as oposições à obra de Deus. Nós sabemos que a obra de Deus existe muitas oposições, inclusive até involuntariamente de irmãos na igreja, mas com a unção do Espírito Santo, com a sabedoria de Deus, nós podemos vencer tudo isso e continuar a boa obra do Senhor, né? Sendo direcionado pelo seu Espírito Santo. O texto áureo diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Está em Romanos, capítulo 8, versículo 37. A verdade prática: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que enfrentamos. Ou seja, por maior que seja o obstáculo que você esteja enfrentando aí, batalhando, trabalhando na obra do Senhor, saiba que o dono da obra é maior e que se essa obra é do Senhor, ela vai se realizar, ela vai sim ser concluída. Amém? Nós temos que crer que nós servimos um Deus poderoso e que tudo aquilo que Ele põe em nossas mãos, nós devemos fazer de forma amorosa, de forma com afinco, né? Com trabalho e, acima de tudo, confiando que aquela obra que o Senhor colocou nas nossas mãos, o Espírito Santo vai nos capacitar para realizá-la. A introdução diz assim: a construção dos muros em Jerusalém provocou resistência por parte dos samaritanos. Nesta lição nós vamos observar as diferentes formas de ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra. Ou seja, quando age, não é só de uma forma, né? Mas nós temos, através de Deus, através de Cristo, né? Tudo isso direcionado pelo Espírito Santo, condições de vencer, né? Primeiro subtópico: qual a procedência desses ataques? A Bíblia revela que a verdadeira força por trás desse ataque, né? A Bíblia diz: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Está em Efésios capítulo 6, versículo 12. Ou seja, nossa luta é antes de tudo espiritual, né? Mesmo os inimigos que são visíveis, eles são instrumento de demônios, né? Instrumento do inimigo. Às vezes não é a pessoa, mas ele está sendo usado ou se deixando usar, né? E eles nos atacam, né? Quando Lúcifer, né? Ou seja, o inimigo das nossas almas, ele caiu em pecado no céu e foi expulso de lá, né? Ele se tornou adversário de Deus e de sua obra, conforme diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. A segundo subtópico vem dizer o seguinte: qual a orientação da Bíblia diante desta luta? Ou seja, o inimigo ele não dorme, tá? Ele não dorme. Então, se você acha que ele dá trégua, toma cuidado, ele é astuto e ele também é sorrateiro, né? Você dando brecha, ele age. Então, estejamos sempre com a nossa armadura e com a espada em punho, né? A oração é essencial, né? Buscar o Senhor é essencial, é fortalecimento, para que a nossa vida esteja diante de Deus
e nós tenhamos condições de resistir os dias maus. A Bíblia diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais. Primeiro, resistir no dia mau. O que quer dizer? Quando o inimigo te atacar, você vai resistir, você vai buscar ao Senhor, você vai estar em constante oração ao Senhor. Você já tem essa conexão com Deus, porque você já ora. E quando ele vier atacar, você vai estar pronto, você vai estar alerta. Qualquer coisa o Espírito Santo já vai te tocar, já vai te falar: cuidado, isso aí é laço, não vai por aí, vem por aqui, entendeu? Toma cuidado. O Espírito Santo, ele te alerta, ele te dá condições de você se preparar, né? E tendo feito tudo, ou seja, tendo resistido e lutado, ficai firmes. Tem muita gente que luta, de repente, do nada, desiste de tudo, né? Em vez de esperar para dizer como Paulo, né? Que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé, ele fala: chega, é luta demais, eu não vou conseguir, e abandona o campo de batalha. Deus não quer te ver assim, humilhado, se sentindo, né, uma pessoa derrotada. Mas você só vai ser derrotado se você largar a batalha no meio e fugir. Deus, ele não chama pessoas para covarde. Ele chama pessoas que ele sabe que vão ser vasos, instrumentos nas suas mãos, né? O Senhor, ele te capacita, ele te faz ser um vencedor diante das batalhas do dia a dia, diante das provas, né? E isso é para te fortalecer, não é para te matar ou te fazer fugir. Provas todos nós teremos, né? Agora cabe a nós lutarmos e confiarmos naquele que nos enviou para a batalha, né? E entendemos que o nosso general é Cristo e ele não abandona a batalha, ele está conosco nessa batalha. Então, firma os teus passos no caminho do Senhor e segue avante, soldado de Jesus. Não pare por nada, né? A Bíblia não nos aconselha a fugir da luta, mas ficar firme, resistir e vencer, tá? Está lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 7. Não desista, né? Resista e vença em nome de Jesus. O terceiro subtópico: nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. A Bíblia diz: quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Está em 1 João capítulo 5, versículo 5. Se nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, a vitória é nossa em nome de Jesus, porque ele mesmo disse: tende bom ânimo, no mundo sofrereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencereis. Palavra de Jesus. Então, se nós cremos em Jesus, se a nossa fé é o firme fundamento, que é Cristo, nós devemos resistir bravamente, né? Ou seja, e a Bíblia ainda aconselha: milita a boa milícia da fé e toma posse da vida eterna. Está em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Ou seja, luta, né? A boa luta, a boa milícia da fé e toma posse da vida eterna. Pela fé, nós experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida, conforme diz em Gálatas capítulo 3, versículos 2 a 5. Também não devemos permitir que coisa alguma venha abalar nossa fé, porque sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar a quem? A Deus. E aquele que não tem fé não agrada a Deus. Então a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se veem. Ou seja, vida eterna, vida com Deus, né? Ao lado do Pai, né? A eternidade em eternidade. Está lá em Gálatas capítulo 3, né? Desculpa, está em Hebreus capítulo 11, versículo 6.
né? Não temer, mas crer somente. Muitas das vezes nós esquecemos de crer naquele que nos enviou e começamos a temer, né? Nós vemos o obstáculo e fazemos como Pedro. Senhor, se é o Senhor mesmo que está aí no mar, diga que eu vá até aí e eu vou. Venha, Pedro. Foi o que Jesus disse. Venha, Pedro. E aí Pedro começa a caminhar num entusiasmo grande e acredito eu que de repente ele olha para aquele mar imenso e começa a se preocupar com o mar, né? Se preocupar com tudo que está à sua volta e se esquece de focar em Jesus, que era quem estava lhe segurando, que era quem estava lhe sustentando, e começa a afundar. E aí ele acorda e começa: Senhor, Senhor, me socorre, me socorre. E muitas das vezes nós fazemos isso. Nós estamos indo de encontro a Jesus, fazendo a obra, e de repente começamos a olhar o mar da indecisão, o mar da fofoca, da intriga, o mar onde coisas do dia a dia começam a querer nos submergir, e aí pedimos socorro ao Senhor. Que possamos colocar a nossa fé em Jesus e continuar em frente, sem temor, né? Aquele que está em Cristo não tem que temer nada, porque é Ele quem vai operar as obras em nós e através de nós, conforme está em Marcos, capítulo 5, versículo 38. Não temer, mas crer somente. E o mais importante, não deis lugar ao diabo. Está em Efésios, capítulo 4, versículo 2. Você está fazendo a obra de Deus e começa aquele mexerico de cá, mexerico de lá, e aí vem aquele comichãozinho. Você vai deixar falar isso de você? Você vai deixar agir assim? Meu irmão, deixa falar quem está à direita, quem está à esquerda, quem está atrás. Seu alvo é Cristo, continua em frente, continua a boa obra, certo? Sempre vai ter pessoa falando, sempre vai ter pessoa que vai dizer que faz melhor do que você. Mas entenda uma coisa, Deus escolheu você, não foi aquela pessoa para fazer essa obra. Então continue em frente, guerreiro, continua avante. Aquilo que o Senhor colocou na tua mão, faça de bom grado e com a tua fé lá em cima, naquele que te enviou. Amém? O quarto subtópico. Nesta luta, as armas devem ser espirituais, conforme 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Só armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, ou seja, os demônios, né? O inimigo da nossa alma. As armas carnais só prejudicam. Muitas das vezes nos leva a dar lugar ao inimigo, né? Certa feita, 2 homens se encontraram um endemoniado e falaram: demônio, sai dele em nome do Deus, do Jesus que Paulo serve. Né? Eu já falei algumas vezes isso aqui. E aí, o demônio olha para eles e fala: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. E vocês, quem são? E pega os dois e desce uma surra neles. Então a gente tem que entender. Para cada um, Deus dá uma virtude. E se você quiser enfrentar o inimigo, tem que ser com arma espiritual. É jejum, é oração, é vida com Deus ali no altar. Não é de qualquer jeito. Não vai chegar de qualquer jeito e querer lutar com o inimigo. Tem que estar pronto. Batalha se vence com a armadura completa, né? Segundo subtópico, o inimigo procura atingir a nossa fé. Primeiro, o inimigo ataca com a arma do desprezo. Né? Os samaritanos diziam: o que esses judeus fazem, esses judeus fracos, né? Que fazem esses fracos judeus? Está lá em Neemias capítulo 4, versículo 2. Porém, uma coisa que nós devemos saber: em nós mesmos nós somos fracos. E aí Paulo diz: quando estou fraco, então sou forte. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10. Ou seja, o crente tentado a se comparar com o inimigo está em perigo, né? Quando
crente quer se comparar com o inimigo, acha que tem condição de ir no mano a mano, de peito a peito, ele está complicado, ele está em perigo. Essa tentação derrubou Israel muitas vezes, né? Os 10 espias, quando viram os gigantes na terra prometida, disseram que não podia subir contra ele, aquele povo, porque é mais forte do que nós, conforme está lá em Números, capítulo 13, versículo 31. E os israelitas se recusaram a subir e se recusaram a dar ouvidos à mensagem que fora transmitida por Calebe, né? Na fé, na comunhão com Deus, na fé. Ele disse: certamente prevaleceremos contra ela. Está lá em Números, capítulo 13, versículo 30. O Senhor é conosco, não os temais. Está lá em Números 14, capítulo 14, versículo 9. Muitas das vezes, o Senhor está nos mandando e a gente está com medo de ir. Muitas das vezes estamos preparados e estamos com medo de ir. Se o Senhor mandou, vai. Se o Senhor mandou fazer, faça. Aquilo que o Senhor colocar na tua mão, faça. E tenha certeza que Deus vai te honrar e você vai prosperar, tanto espiritualmente quanto nesta vida, tá? Isso é promessa de Jesus em nossas vidas, tá? Que aquele que serve ao Senhor será abençoado, tá? E não é só na forma material. Busque mais ser abençoado na forma espiritual, que a material é consequência disso. Segundo subtópico, o inimigo ataca com a arma do escárnio. É uma arma que os inimigos da obra de Deus têm usado sempre, em todos os tempos, né? Quando os servos de Deus sofrem escárnios, são tentados a desanimar. Você é tentado a desanimar quando é escarnecido, mas nós devemos lembrar que isso é o que os fiéis sempre suportaram, sempre tiveram que suportar. Conforme Hebreus, capítulo 11, versículo 36 fala, também Salmos, capítulo 35, verso 15 e 16, né? Também Salmos 44, verso 13 e 14. E nem Jesus escapou de ser escarnecido, né? Do escárnio. Está lá em Mateus, capítulo 20, versículo 19, 27, 29 e 39, né? E próprio Jesus disse: se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Traduzindo, se chamaram Jesus de Beelzebu ou de demônio, quanto mais aqueles que o servem, né? Os seus domésticos, os seus filhos. Por quê? Porque Jesus fazia milagres e os grandões da época não queriam crer que Jesus fazia aqueles milagres. Então dizia que não fazia por Deus, mas da parte do inimigo, né? O interessante é a gente entender o seguinte: o inimigo não vai expulsar o que é seu se ele está realizando uma obra ali, né? Na vida daquela pessoa, destruindo aquela vida. Mas Deus sim, vem, limpa tudo através do seu poder e restaura e renova aquela vida. Amém? E tem mais. Faz parte da cruz aceitarmos quando seguimos a Jesus. Ou seja, faz parte da cruz sermos escarnecidos. Por quê? Porque se o nosso Senhor Jesus não foi poupado, sendo Ele Deus, imagina a gente que é carnal, né? Mas nós temos o suporte e o apoio de Cristo através do Espírito Santo de Deus. Não desanime. Mateus capítulo 10, versículo 25, fala sobre isso. E também Mateus capítulo 10, versículo 38 e 39. Também Mateus capítulo 16, versículo 24 e 25. Ou seja, aquele que é carnal, ele procura escapar do escândalo da cruz. Então, se ele escapa, se ele tem vergonha da cruz de Cristo, ele não tem parte com Cristo. Infelizmente. Porque ele não quer sofrer o escárnio, ele não quer sofrer a provação, né? Conforme está em Gálatas, capítulo 5, versículo 11. Terceiro subtópico.
o inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Vivificarão dos montões de pó e as pedras que foram queimadas. Está lá em Neemias capítulo 4, versículo 2. Ou seja, tá vendo isso tudo aí pilhado? Como é que vocês vão restaurar esse muro com isso tudo queimado, tudo estragado, né? Mas eles não desistiram. Moisés, ao olhar para a tarefa que Deus o chamava, se recusou aí. Porém, quando Moisés meditou na palavra de Deus e que Deus iria com ele, conforme Êxodo capítulo 3, versículo 12, e que Deus seria com sua boca, né? Êxodo capítulo 4, versículo 12, ele se animou e viu as montanhas se tornando em campina, ou seja, aquela montanha enorme que estava na frente dele se tornou numa campina e ele pôde enxergar através dos olhos espirituais. Nós podemos enxergar a vitória no nome do Senhor Jesus. Nós podemos enxergar que aquela obra do Senhor é uma obra maravilhosa, que não é pesado para aquele que serve a Deus. E o mais importante, né? Está lá em Zacarias 4:7. Quem faz a obra é Deus. Está lá em Isaías capítulo 26, versículo 12. Ele usa instrumento, ainda que sejam pequeno e a tarefa seja grande. Quarto subtópico. O inimigo usa contra nós os boatos e as mentiras. Os samaritanos, eles espalharam calúnias contra Neemias, dizendo que o plano dele era constituir-se rei, conforme está em Neemias capítulo 2, versículo 19 e capítulo 6, versículos 5 e 6. Isso para amedrontar os judeus e atingi-los em sua fé em Deus, né? Neemias respondeu: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Está em Neemias capítulo 6, versículo 8. Paulo também escreve: tornando-nos recomendáveis em tudo, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama. 2 Coríntios capítulo 4, versículos de 4 a 8. Ou seja, independente do que os outros falam, nós devemos ser testemunho de Cristo, né? Recomendáveis, né? E Jesus aconselha aqueles que sofrerem acusação mentirosa a se alegrar e a exultar e a não atentarem para o que se fala deles. Ou seja, sua força está em Cristo, né? Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Subtópico 5. O inimigo usa como arma a astúcia. Os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias. A intenção era fazer mal a Neemias. Insistiram, mas o convite foi recusado por Neemias, que disse: estou fazendo uma grande obra, não poderei descer. Está lá em Neemias capítulo 6, versículo 3. Ou seja, muitas das vezes as pessoas querem nos convidar a agir com elas, a estar com elas, só para tirar o nosso foco da obra de Deus. Muitas das coisas não é nada importante. O importante é a gente priorizar a obra do Senhor nas nossas vidas. O restante, a gente vai colocando as coisas no lugar com o tempo, né? Mas deixar a obra de Deus para fazer outra coisa não é legal. Por quê? Nós estamos deixando de priorizar a Deus para priorizar nossas necessidades. E o Senhor não se alegra com isso. Subtópico 6. O inimigo usa como arma as ameaças, né? Os samaritanos ameaçaram guerrear contra os judeus, espalhando medo, pânico entre o povo de Deus. Porém, Neemias, ele diz: oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Está lá em Neemias capítulo 4, versículo 9. Ou seja, os judeus não atacaram os samaritanos, mas defenderam a sua área de trabalho. Ou seja, eles não foram atacar, não foram bater de frente, mas oraram ao Senhor e se manteram alerta.
crente que é servo do Senhor tem que orar e se manter alerta. Está lá em Neemias capítulo 4, versículos do 13 ao 20. Para terminar, terceiro subtópico. Qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Primeiro, os judeus venceram porque tinham certeza que estavam na vontade de Deus. E Neemias diz aos seus inimigos: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Está em Neemias capítulo 2, versículo 20. Né? Ele sabia que o Senhor tinha enviado ele para Jerusalém e que estaria com eles, que pelejaria por eles. Essa certeza nos guarda de precipitação, ou seja, nos livra de nos precipitarmos, conforme está em Provérbios, capítulo 29, versículo 20, e de falarmos palavras impensadas, conforme Salmos 106, verso 33, também Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9, e Provérbios, capítulo 25, versículo 11. Podemos assim governar o nosso espírito, ou seja, saber ter freio, saber aonde ir. Está lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Os judeus, segundo o subtópico, os judeus vencem por oração, venceram pela oração, ou seja, Neemias era homem de oração. Com frequência, lê que ele orava, né? Ouve, ó Deus, ouve, ó nosso Deus. Lembra-te de mim para o bem. Lembra-te de meu Deus, de Tobias e Sambalate, ou seja, os perseguidores, para que o Senhor os livrasse. Está em Neemias capítulo 4, versículo 4, também capítulo 6, versículo 14 e capítulo 13, versículo 29. O que ora coloca a sua dificuldade diante do Senhor, que quer e pode resolvê-la, né? O Deus que nos exortou a orar também prometeu responder às nossas orações. Em Jó, capítulo 22, versículo 27, fala disso. Em Salmos, capítulo 50, verso 15, fala disso. E em Mateus, capítulo 7, versículos 7, 8 e 11. Devemos também orar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar, é o que Jesus nos deixou de ensino. A necessidade de perseverar na oração foi usada numa parábola, lá em Lucas capítulo 18, versículo 1. E Paulo exortou aos Efésios a perseverarem em oração e súplica no Espírito. Está em Efésios capítulo 6, versículo 18. Também aos Colossenses, perseverar em oração. Colossenses capítulo 4, versículo 2. O que é perseverança em oração? Primeiro, é impedir que algo nos atrapalhe de orar, né? Criarmos autodisciplina. Marta, ela não tinha esse tempo para ficar aos pés de Jesus porque vivia ocupada. Está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42. Quando você começa a orar, aparecem obstáculos, mas você deve vencer esses obstáculos, né? Ter vitória também sobre os pensamentos. Você começa a orar, o inimigo começa a bombardear o teu pensamento. Foca na oração, foca no que você está fazendo. Persista na oração. Ainda que o inimigo procure tornar pesado e difícil, né? A oração. Daniel, ele precisou orar 21 dias para que viesse a resposta. E ele soube que a resposta demorou porque os anjos do Senhor teve que lutar com principados e potestades do ar, né? Está em Daniel capítulo 10, versículos 11 a 14. Jesus mostrou a mesma verdade na parábola sobre a viúva, lá em Lucas 18, do capítulo 18, do versículo do 1 ao 6. Ou seja, a viúva insistiu até conseguir o que ela queria. É orar até que venha a resposta. Devemos orar, né? Jesus orou 3 vezes sobre a mesma coisa. Está lá em Mateus 26, versículo 44. Paulo também orou 3 vezes e Deus respondeu. Está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e 9. Amém? Elias orou 7 vezes para que chovesse e choveu. 1 Reis, capítulo 18, do 43 ao 45. Amém? E também é uma prova de que o Espírito que opera em nós
é o Espírito de Deus. Está lá em Zacarias 12, capítulo 12, versículo 10, tá? O Espírito Santo, ele também ora em nosso favor, enquanto trabalhamos, enquanto estamos nas nossas tarefas diárias. Ele não se preocupa em acerca da nossa posição de corpo. Pode ser de pé, deitado, ajoelhado, o importante é orar. O segredo é estar orando, dar liberdade ao Espírito Santo de Deus, para que ele, possa levar-te a essa gloriosa vida de oração. Está sempre em conexão com o Espírito Santo. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, tá? E Deus, ele se compromete a ouvir e responder a oração do seu povo. Jesus nos lembra que o que Deus quer fazer em nós e por nós, de alguma maneira, depende de pedirmos a ele que faça isso. Está em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Também em Tiago, capítulo 4, versículo 2. Tá? Então, repetindo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Continue buscando ao Senhor. Não desista, soldado. Faça a boa obra que o Senhor colocou na tua mão, e as boas mãos do Senhor estarão sobre ti. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe grandemente.